Queria comentar um pouquinho com vocês sobre o Para Pensar desses dois educadores, tá? O Para Pensar é realmente para você ver o material, fazer a leitura, estudar sobre eles, em cima do legado deles, né? Com os dois vídeos, mais o vídeo que eu mandei anteriormente, explicando um pouquinho mais sintetizadamente sobre a colaboração de cada um deles dentro do processo educacional, aqui principalmente para nós, né, na educação brasileira, vocês têm aí argumentos para pensar um pouquinho, tá? O Froebel, por exemplo, ele chegou nas suas conclusões sobre a psicologia infantil, tá? Observando as brincadeiras e jogos das crianças, ele teve algumas considerações, né? Por exemplo, as atividades são espontâneas dos alunos, né? Então, o Para Pensar, ele quer que você faça um pensamento aí, faça também um entendimento, né? Entre entender a psicologia da criança e da forma que ela aprende, né? Quais as características que pertencem a cada faixa etária. Então, o Para Pensar, ele vem colocar como se fosse você já atuando em sala de aula. Tá? Então, aqueles que já têm experiência em sala de aula já vão saber responder automaticamente. Agora, aqueles que ainda não têm essa experiência têm que imaginar, né, em cima do material atribuído ao Froebel, né, diante dessas atividades espontâneas que você pode, no caso, proporcionar para os seus alunos aí, você tem que pensar se já entende, né, um pouco da psicologia de cada uma delas, tá? Isso você só vai realmente poder responder efetivamente se você realmente ou está já atuando com as crianças ou você embasado em cima do material que foi enviado e de tudo que a gente já falou em sala de aula, responder de acordo como se você estivesse em sala de aula. Necessariamente, para responder, não precisa estar tendo a prática viva em sala de aula com as suas crianças, né? Basta imaginar em cima do legado, em cima dos estudos de cada autor. No caso do Freud, a questão foi essa. Tá? Agora de Dewey, né? Ele fala o seguinte, para pensar, né? Uma das principais lições deixadas por Dewey é a de que não havendo separação entre vida e educação, ou seja, não existe a separação entre a vida e a educação. Por quê? O pragmatismo ele fala exatamente sobre isso, sobre a ação dentro do conhecimento e do pensamento. Então você tem que promover essas atividades, né, com o aluno juntamente com o conhecimento, né? Então, como ele dizia, ó, as crianças não estão num dado momento, sendo preparadas para a vida e em outro momento vivendo. Não, elas fazem, as duas ações são contínuas, elas fazem isso juntamente, né? Então, qual é a diferença entre preparar para a vida e passar de ano? Né? Você tem que relacionar. Se você está preparando para a vida e ao mesmo tempo ela está aprendendo, existe aí uma diferença? Né? O que está sendo perguntado aqui. E como educar os alunos que têm realidades tão diferentes entre si? Todo mundo tem realidade diferente culturalmente, dentro da família, dentro da religião, dentro do papel social, porque as famílias também têm essas diferenças. Então a criança pequena, elas são e têm realidades diferentes, cada um tem um pensamento, aliás, cada um tem o seu modo e a sua maneira e o seu tempo de aprender de uma forma diferente uma da outra, tá? Então, provavelmente terão também futuros tão distintos, né? Então, o que você acha? Que a oportunidade é dada igual para todos na sala de aula. Mas, como eles pertencem a realidades diferentes, são pessoas diferentes, tá? Elas no futuro terão futuros distintos? Aí é questão de você realmente avaliar, responder de acordo com o seu pensamento, tá? É lógico que é uma atividade que deve ser atribuída à opinião de vocês também, mas não pode fugir muito ao tema, não pode fugir muito à questão, né, do legado dos dois teóricos aí, tá bom? Acho que é isso, tá? Qualquer dúvida ainda que permanecer, vocês me mandem alguma comunicação, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp, sei lá, mandem aí para mim, ou até pelo Classroom, tá? Respondam sempre pelo Classroom, eu espero que vocês
esteja participando em tudo pelo Classroom, apesar de eu estar mandando também pelo gestor, tá? Via e-mail, tá bom? É isso aí, beijo.